Ela pensava que ele não tinha reparado. A claudicação, a exaustão, a forma como a sua empregada desaparecia todas as quartas-feiras à noite, carregando um saco que mal conseguia levantar. Mas o chefe da máfia reparava em tudo. E quando finalmente a seguiu até as sombras, o que descobriu não explicava apenas o desespero dela. Revelou o inimigo que o estava a destruir por dentro. Giovanni Russo não chegou ao topo do império dos transportes marítimos de Nova York por não reparar nos detalhes. A maneira como um homem desviava o olhar durante as negociações, o tremor no aperto de mão de um concorrente, a menor falha numa mentira perfeitamente construída. Essas coisas diziam-lhe tudo o que ele precisava de saber sobre confiança, lealdade e quando alguém estava prestes a traí-lo. Então, quando Clara Reis passou mancando pela janela do seu escritório às 23h47 de uma quarta-feira à noite, ele percebeu que ela nem deveria estar ali. A equipa de limpeza terminava às 18 horas. O armazém da autoridade portuária no Hudson era fechado às 20 horas, restando apenas a sua equipa de segurança e a equipa de carga noturna. No entanto, lá estava ela, a sua empregada doméstica silenciosa e eficiente, que trabalhava na sua cobertura há 8 meses, mancando pela doca de carga iluminada com uma mochila preta volumosa pendurada no ombro. Giovanni pousou o copo de uísque e dirigiu-se à janela. 2 andares abaixo, a sombra de Clara estendia-se pelo betão molhado. Tinha chovido mais cedo e o porto cheirava a gasóleo e água do rio. Ela vestia jeans e um casaco com um capuz escuro, em vez do seu uniforme habitual, e a mochila parecia pesada o suficiente para lhe fazer perder o equilíbrio. Ela dirigia-se para o portão leste. A saída dos funcionários que levava ao autocarro urbano ficava a 3 quarteirões de distância. O seu telemóvel vibrou. Era Marco, o seu chefe de segurança. «Chefe, está a ver isto?» «Estou a ver», Giovanni disse baixinho. «Não se aproxime, apenas observe». Através da janela, ele acompanhou os passos desiguais de Clara. Ela mancava muito da perna esquerda, quase arrastando-a. Mas o que chamou a sua atenção não foi a lesão. Era a maneira como ela olhava por cima do ombro, nervosa, com medo de ser vista. Então ela parou. Um dos seus supervisores médicos, Tommy Delgado, saiu de trás de um contentor. O corpo inteiro de Clara ficou rígido. Mesmo a essa distância, Giovanni podia ver o medo passar pelo rosto dela antes que ela forçasse um sorriso e acenasse. Tommy acenou de volta, disse algo que Giovanni não conseguiu ouvir e continuou a sua ronda. No momento em que Tommy desapareceu, o sorriso de Clara sumiu. Ela apertou a mochila com mais força e acelerou o passo, apesar da dor óbvia que isso lhe causava. Giovanni cerrou os dentes. 8 meses. Ela trabalhava para ele há 8 meses. Nunca se atrasava, nunca fazia perguntas, nunca lhe dava motivos para olhar 2 vezes. Ela limpava a sua cobertura, preparava o café exatamente como ele gostava e tinha o estranho hábito de deixar post-its com atualizações meteorológicas na sua pasta. Trovoadas às 15 horas. Leve o Lexus, não o Maserati. Ele guardava todos os post-its, embora nunca admitisse o motivo. Agora ela estava a esgueirar-se pelo seu armazém à meia-noite com um ferimento misterioso e uma mala pesada, parecendo culpada como tudo. A parte racional do seu cérebro dizia que era simples. Ela estava a roubar, talvez a desviar dinheiro do caixa, talvez envolvida com uma das equipas de médicos que transportavam mais do que apenas carga legal. Ele deveria pedir ao Marco para a agarrar, revistar a mala e despedi-la antes que a hora acabasse. Mas Giovanni não tinha sobrevivido 15 anos no ramo dos transportes e no mundo sombrio que operava dentro dele, tirando conclusões precipitadas. Ele pegou o telemóvel e enviou uma mensagem para Marco. Siga-a. Não deixe que ela o veja. Quero saber para onde ela vai, com quem se encontra e o que há na mala. Sem confrontos. 3 pontos apareceram. Então, entendido. Giovanni observou até Clara desaparecer pelo portão leste, a claudicação piorando a cada passo. Ela parou uma vez, apoiando-se na cerca de arame, e mesmo do segundo andar, ele podia ver que ela estava com dor. Algo se contorceu no seu peito, uma sensação desconhecida. Preocupação? Não. Giovanni Russo não se preocupava com os funcionários. Isto era puramente negócios. Se Clara estivesse comprometida, se estivesse a trabalhar com alguém que representasse uma ameaça à sua operação, ele precisava de saber. Ele bebeu o resto do seu uísque e pegou no casaco. «Aonde vais?» perguntou o seu irmão Vincent.
levantando os olhos de uma pilha de manifestos de embarque espalhados pela mesa de conferência. Vincent cuidava do lado legítimo da Russo Shipping, dos contratos, da papelada, das reuniões do conselho. Giovanni cuidava de tudo o resto. Fora. É quase meia-noite e Giovanni ergueu uma sobrancelha. Vincent, você tem a chamada do consórcio internacional às 8 da manhã. Precisa dormir, não fazer o que quer que seja isso. Vou ficar bem. Jill, eu disse que vou ficar bem. O tom de Giovanni não deixava margem para discussão. Ele suavizou um pouco. Vai para casa, Vin. Vai ver a Maria e as crianças. Vincent observou-o por um longo momento. Depois acenou com a cabeça. Não faças nenhuma estupidez. Estupidez é para amadores. 20 minutos depois, Giovanni estava sentado no seu Lexus com vidros escuros, 4 carros atrás do autocarro urbano em que Clara tinha entrado. Marco já estava no autocarro, vestido com roupa de construção, invisível entre os trabalhadores do turno da noite a caminho de casa. O autocarro avançava lentamente pela parte baixa de Manhattan, parando a cada poucos quarteirões. Clara nunca tirou os olhos do telemóvel, mas a sua mão permanecia apertada em torno da mochila como se a sua vida dependesse disso. O telemóvel de Giovanni vibrou. Marco novamente. Ela vai sair na South Street, perto do antigo mercado de peixe. South Street. Aquela parte da orla tinha sido o território do seu pai há 20 anos, antes que os negócios legítimos assumissem o controle. Agora, era composta principalmente por armazéns abandonados e bares onde as pessoas se preocupavam com os seus próprios assuntos. O autocarro parou. Clara desceu, movendo-se lentamente com dificuldade. Giovanni ficou para trás, observando através das janelas escurecidas, enquanto ela mancava por uma rua lateral entre 2 prédios abandonados. Então, 2 homens saíram das sombras. A mão de Giovanni moveu-se em direção à pistola no porta-luvas. Velhos hábitos. Mas parou quando viu a reação de Clara. Ela não correu, não gritou. Caminhou diretamente até eles, pousou a mochila e abriu o fecho. Mesmo à distância, Giovanni conseguia ver o dinheiro, pilhas dele. Um dos homens, alto e musculoso, com o físico de um trabalhador portuário, pegou no dinheiro e contou-o rapidamente. O outro desapareceu no armazém e surgiu segundos depois com outra pessoa. Um jovem, talvez com 25 anos, cambaleante e fraco. A camisa dele estava encharcada de sangue. Clara correu para ele, envolvendo-o com os braços, apesar do peso dele, quase a derrubando. Ela estava a chorar agora. Giovanni percebeu pelo modo como os ombros dela tremiam. O homem ferido disse algo. Clara o acenou com a cabeça, tirou ligaduras do bolso do casaco e começou a enfaixar a barriga dele ali mesmo, no beco. Enquanto os 2 trabalhadores portuários observavam, a mente de Giovanni corria, juntando as peças. O mancar não era dela. Ela tinha se ferido ao carregar aquela mala. O dinheiro, o sangue, o segredo do encontro. Isto não era roubo. Era desespero. O seu telemóvel acendeu com uma mensagem de Marco. Chefe, aqueles 2 homens estão na nossa lista de observação, ligados à operação de contrabando Bianchi. O nome do rapaz é Luca Reis. Ele é irmão dela. Giovanni olhou para o ecrã, depois voltou a olhar para o beco, onde Clara agora ajudava o irmão a andar, suportando a maior parte do peso dele, enquanto os contrabandistas desapareciam nas sombras. Clara Reis não estava a roubá-lo. Ela estava a tentar salvar alguém. E de alguma forma isso tornava tudo infinitamente mais complicado. Giovanni não foi para casa naquela noite. Em vez disso, sentou-se no seu escritório no armazém, com 3 chávenas de café expresso vazias na secretária, a ver repetidamente as imagens de vigilância de Marco. O vídeo granulado mostrava Clara a encontrar-se com os mesmos 2 homens na South Street pela 3ª vez em 2 semanas. Sempre às quartas-feiras à noite, sempre com dinheiro, sempre a verificar como estava o irmão. Quanto é que ela lhes deu? Perguntou Giovanni. Marco abriu uma folha de cálculo no seu tablet. Com base no tamanho dos sacos e nas nossas estimativas, algo entre 15 e 20 mil nos últimos 2 meses, talvez mais antes de começarmos a rastrear. 22, com um salário de empregada doméstica de 35 mil por ano. Onde é que ela arranja o dinheiro? Segundo emprego em uma lanchonete no Queens. Trabalha 6 noites por semana. Ela também vendeu o carro no mês passado. Marco percorreu os registros bancários aos quais Giovanni definitivamente não deveria ter acesso. Estouraram o limite de 2 cartões de crédito.
Pegaram 5.000 emprestados de uma financeira no Brooklyn com juros de 30%. A expressão de Giovanni ficou sombria. Ela está se destruindo financeiramente por um cara que se meteu nessa confusão. Marco acrescentou. Quer que eu continue a investigar o irmão? Tudo. Quero saber o que ele comeu ao pequeno almoço há 3 meses. Ao amanhecer, Giovanni tinha o quadro completo. E era pior do que ele pensava. Luca Reis, 24 anos, ex-aluno da NYU que abandonou o curso de filosofia e tinha uma dívida de $60.000 em empréstimos estudantis. Sem antecedentes criminais, mas com muitos erros de julgamento. 6 meses atrás, ele aceitou um emprego numa empresa privada de frete que prometia $1.500 por semana em dinheiro por trabalho noturno no cais. Sem perguntas. A empresa era uma fachada para a operação de contrabando de Vincenzo Bianchi. Luca durou 3 semanas antes que um contentor desse problema. Alguém avisou a alfândega, os agentes invadiram o cais e, no caos, Luca foi esmagado entre 2 contentores enquanto tentava fugir. Costelas partidas, hemorragia interna, um quadril fraturado. O tipo de lesões que exigiam cirurgia e meses de recuperação. O pessoal de Bianchi o deixou numa clínica em Nova Jersey com documentos falsos e uma mensagem. As contas médicas eram problema dele, e ele ainda lhes devia pela mercadoria perdida no trabalho mal feito. $50.000 mais juros, pagar ou desaparecer. Clara vinha pagando desde então. Ela o mantinha escondido naquele armazém na South Street. Marco continuou mostrando a Giovanni fotos da vigilância noturna. Os contrabandistas o verificavam 2 vezes por semana. Não o matam porque a Clara continua a pagar, mas a dívida continua a crescer. Ela nunca vai conseguir livrar-se dela. Giovanni olhou para uma foto da Clara a dormir num catre ao lado do irmão, ainda com um uniforme de trabalho, exausta do turno duplo. O rosto dela parecia 10 anos mais velho do que os seus 28 anos. Os contrabandistas, disse Giovanni com cuidado, estão a usar os meus contentores. Não era uma pergunta. Marad Grimley, há semanas que suspeitamos que alguém está a aproveitar-se da nossa perna. Coisas pequenas, eletrônica, medicamentos sujeitos à receita médica, nada que desencadeie uma inspeção completa. Mas tem atrapalhado os nossos desembaraços alfandegários. 3 remessas atrasadas só no mês passado. E Bianchi, ele está a financiar toda uma operação. Interceptamos algumas transferências financeiras entre a sua empresa de logística e contas falsas ligadas a esses trabalhadores portuários. Ele está a usar as nossas rotas para transportar contrabando, enquanto nos faz parecer desleixados perante o consórcio. As mãos de Giovanni cerraram-se em punhos. Vincenzo Bianchi tinha sido um espinho no seu lado durante 5 anos, sempre um passo atrás, sempre a tentar minar os contratos da Russo Shipping, sempre a espalhar boatos maliciosos ao Consórcio Internacional de Transportes Marítimos sobre as práticas comerciais questionáveis de Giovanni. A ironia era que Giovanni se tornara completamente legítimo há 3 anos. O antigo império do seu pai negociava de tudo, desde armas a obras de arte roubadas. Mas Giovanni desmantelou-o peça por peça, construindo algo limpo, algo que pudesse durar. E agora Bianchi estava a usar a sua própria rede para transportar carga suja, enquanto o acusava de incompetência. Peguem nas imagens das câmaras do nosso armazém dos últimos 3 meses, Giovanni ordenou. Quero ver todas as pessoas com quem Clara falou cada vez que ela passou por aquele portão. Se ela acessou áreas que não deveria. O chefe Marco hesitou. Já verifiquei. Ela nunca se aproximou das zonas de carga. Nunca tocou em nada, exceto nos escritórios executivos que ela foi designada para limpar. Seja o que for que o irmão dela tenha feito, ela não faz parte do contrabando. Então por que ela estava no meu armazém ontem à noite? Marco abriu um novo vídeo. Este mostrava Clara há 2 semanas, durante o seu turno normal, parada do lado de fora da porta do escritório de Giovanni. Ela levantou a mão para bater 3 vezes, mas nunca o fez. Cada vez que recuava, pressionava a testa contra a parede e depois se afastava. Ela ia contar-lhe, disse Marco baixinho. Ela queria pedir ajuda, mas não teve coragem. Giovanni assistiu às imagens novamente. A derrota na postura de Clara, a vergonha, o medo. Ela vinha sofrendo sozinha há meses, presa numa situação impossível e tinha medo demais de contar a ele. Por quê? Porque ele era Giovanni Russo, o magnata dos transportes frio e calculista,
que demitia pessoas por chegarem 5 minutos atrasadas. O homem cuja reputação foi construída com base na crueldade e no controle. Ela achava que ele não se importaria. A constatação o incomodou mais do que deveria. "O que quer fazer?" perguntou Marco. "Podemos pagar a dívida. $50.000 não são nada para nós. Tire o irmão dela daí. Mande os dois para um lugar seguro." "Não, não." Giovanni ficou a abotoar o casaco do fato. "Pagar a dívida resolve o problema da Clara. Não resolve o meu. Bianchi está a usar a minha infraestrutura para conduzir a sua operação, o que significa que ele tem pessoas dentro da minha empresa. Preciso de saber quem e preciso de vantagem. Então, usamos a rapariga. Usamos a situação." Giovanni pegou no telefone. "Marca uma reunião com a Clara. Diz-lhe que preciso de discutir um assunto de segurança." E Marco: "Sim, chefe. Certifica-te de que ela sabe que não está em apuros." "Ainda não." "Marco, estás a amolecer. Estou a ser estratégico. Há uma diferença." Mas quando Giovanni saiu do escritório, passando pela nota adesiva de Clara na sua secretária, uma frente fria está a chegar. "Use o casaco de lã." Ele se perguntou se Marco poderia estar certo. Clara soube que estava acalmada no momento em que viu o e-mail. "Compareça ao escritório do Sr. Russo às 9 horas. Assunto de segurança." As suas mãos tremiam enquanto ela lia novamente no autocarro a caminho do trabalho. Assunto de segurança. Isso só podia significar uma coisa. Eles sabiam. De alguma forma, Giovanni Russo descobriu sobre as visitas ao armazém, sobre Luca, sobre tudo. Ela pensou em fugir, pegar o irmão e desaparecer em alguma cidade pequena onde homens como Russo e Bianchi não pudessem encontrá-los. Mas Luca mal conseguia andar e ela tinha $43 na conta corrente. Não havia para onde fugir. Então, às 8h55, Clara estava em frente à porta do escritório de Giovanni, vestindo seu uniforme de limpeza e tentando manter a respiração estável, a mesma porta em que ela quase bateu 2 semanas atrás, desesperada o suficiente para implorar por ajuda. Ela tinha se acovardado naquela ocasião. Agora, ela não teria escolha. Marco abriu a porta. Ele está pronto para recebê-la. O escritório estava exatamente como ela o tinha deixado ontem. Uma secretária de mogno imaculada, janelas do chão ao teto com vista para o porto, o cheiro fraco de colônia cara e café. Giovanni estava de costas para ela, com as mãos cruzadas atrás das costas, observando os navios de carga a serem carregados à distância. "Sente-se, Clara." A sua voz estava calma, demasiado calma. Clara tinha aprendido que quanto mais calmo Giovanni Russo falava, mais perigoso ele se tornava. Ela o viu demitir 3 executivos no mês passado sem levantar a voz uma única vez. Ela sentou-se, segurando os braços da cadeira para impedir que as mãos tremessem. Giovanni virou-se. Os seus olhos escuros a estudavam com uma intensidade que a fazia querer desaparecer. Ele parecia não ter dormido. A gravata estava ligeiramente afrouxada. O queixo estava sombreado pela barba por fazer, mas o olhar estava afiado como sempre. "Há quanto tempo estás a pagar pelos erros de outra pessoa?" Clara prendeu a respiração. Não perguntou por que estás a roubar ou se está demitida. Apenas aquela pergunta simples e devastadora que provava que ele sabia de tudo. "Não sei o que tu não sabes." A voz de Giovanni cortou a desculpa dela como uma lâmina. "Eu sei sobre o teu irmão. Eu sei sobre o armazém na South Street. Eu sei sobre os homens a quem você tem dado dinheiro todas as quartas-feiras à noite nos últimos 2 meses. Talvez mais." A visão de Clara ficou embaçada com as lágrimas que ela se recusava a deixar cair. "Eu nunca toquei em nada neste prédio. Eu nunca roubei de você. Eu juro. Eu sei disso também." Ela piscou. "O quê?" Giovanni foi até a sua mesa, abriu algo no computador e virou a tela para ela. Imagens de segurança. Ela parada do lado de fora deste mesmo escritório, com a mão levantada para bater, afastando-se em derrota. "Tu querias me contar", disse ele. "Por que não contaste?" Clara olhou para a sua própria imagem na tela, pequena, assustada, envergonhada, "porque eu sabia o que tu dirias, que não é problema teu, que eu deveria ter sido mais esperta, que pessoas como eu não importam para pessoas como tu." Algo cintilou na expressão de Giovanni. "É isso que pensa de mim? Acho que é um homem de negócios, Sr. Russo. Toma decisões com base nos lucros e prejuízos. A morte do meu irmão é um prejuízo. Sou apenas a empregada." A voz dela falhou. "Sou substituível."
O silêncio encheu o escritório. Giovanni sentou-se à sua frente, recostando-se na cadeira, estudando-a como se ela fosse um quebra-cabeças que ele não conseguia resolver. Há quanto tempo você paga pelos erros de outra pessoa? Perguntou ele novamente, desta vez com mais suavidade. Clara olhou nos olhos dele. Ela iria perder tudo de qualquer maneira. Mais valia dizer a verdade até que tudo estivesse pago. Mesmo que o seu irmão se tenha metido nessa confusão, mesmo que ele tenha escolhido trabalhar para criminosos, ele tem 24 anos. Ele cometeu um erro estúpido porque estava afogado em dívidas e alguém lhe ofereceu dinheiro fácil. A voz de Clara ficou mais forte. Ele não sabia no que estava a se meter. E quando as coisas deram errado, aqueles homens o deixaram para morrer. Então, sim, senhor Russo, vou continuar pagando até que esteja tudo resolvido. Porque ele é meu irmão e é isso que a família faz. Giovanni ficou em silêncio por um longo momento, então, inesperadamente, sorriu. Não era o sorriso frio de executivo que ela ouvia usar nas reuniões. Era algo genuíno. Está a destruir-se por ele. Essa é a minha escolha. Mesmo que isso signifique ter 3 empregos, esgotar os cartões de crédito, vender tudo o que possui. Os olhos de Clara arregalaram-se. Como é que sabe? Eu sei tudo o que acontece no meu mundo, Clara, incluindo quando um dos meus funcionários está em apuros. Ele levantou-se e foi novamente até a janela. Esses homens a quem está a pagar, eles trabalham para Vincenzo Bianchi. Sabes quem é? Não. Ele é meu concorrente. Há meses que usa os meus contentores de transporte para contrabandear mercadorias, fazendo com que a minha empresa pareça incompetente perante os nossos parceiros internacionais. A dívida do teu irmão não é apenas um problema pessoal. Está ligada a uma operação muito maior que me tem custado milhões. Clara sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Eu não sabia. Juro, não fazia ideia. Acredito em si. Giovanni voltou-se para ela. Mas agora tenho uma decisão a tomar. A dívida do seu irmão liga à operação do meu inimigo. Isso torna-a um risco. Por favor, Clara levantou-se. O seu orgulho a dissolver-se em desespero. Por favor, não lhe faça mal. Ele mal está vivo. Trabalharei de graça. Farei qualquer coisa. Senta-te. Ela é sábado. Giovanni voltou para a sua secretária, os dedos entrelaçados sob o queixo. Não vou magoar o teu irmão e não estás despedida. O coração de Clara batia forte. Não compreendo. Nem eu compreendo totalmente. Os olhos de Giovanni fixaram-se nos dela. Mas o que compreendo é isto. Foste leal, trabalhadora e discreta durante 8 meses. Nunca pediste tratamento especial. Nunca te queixaste. E quando a tua família precisou de ti, sacrificaste tudo sem hesitar. Ele abriu uma gaveta e tirou a pilha de post-its que ela lhe tinha deixado. Sejam atualizações, lembretes de reuniões, pequenas gentilezas que ela nunca pensou que ele tivesse notado. A lealdade é rara no meu mundo. Clara, lealdade genuína, não do tipo comprada com dinheiro ou medo. Ele pousou os post-its cuidadosamente. Então, vou dar-te algo que raramente dou a alguém. Volta ao trabalho, não digas nada sobre esta conversa e confia que vou lidar com esta situação à minha maneira, mas a dívida já não é da tua conta. Entendes? Clara queria discutir, exigir respostas, saber o que ele queria dizer com lidar com esta situação, mas algo na expressão de Giovanni disse-lhe que a conversa tinha acabado. Ela levantou-se com as pernas trêmulas. Obrigada, senhor Russo. Clara. Ela parou na porta. Pare de se destruir por pessoas que não merecem. Quando ela saiu, Giovanni voltou para o computador, abrindo manifestos de embarque e registros financeiros. As peças estavam a encaixar-se. Os contrabandistas de Bianchi, os seus embarques interrompidos, a dívida impossível de Clara. Tudo estava ligado. E Giovanni Russo sempre vencia quando conseguia ver o quadro completo. Giovanni deu a Marcos 72 horas para mapear toda a operação de Bianchi. O que ele recebeu foi pior do que imaginava. Na verdade, é brilhante, disse Marco, espalhando fotografias e documentos pela mesa de conferência. Eram 2 da manhã e eles estavam sozinhos no escritório, exatamente como Giovanni preferia quando discutia assuntos que não podiam ser gravados. Bianchi não está a gerir uma rede de contrabando separada. Ele está a parasitar a sua. Giovanni estudou as provas, manifestos de embarque com registros de peso alterados,
declarações alfandegárias que não correspondiam ao conteúdo real dos contentores, carimbos com a data e hora mostrando os seus próprios trabalhadores portuários a assinar inspeções que nunca tinham realmente realizado. Explique-me isso. Marco apontou para uma fotografia de um dos homens a quem Clara pagava, o alto e musculoso com uma tatuagem na manga. Este é Derek Santos. Ele trabalha no nosso turno da noite há 7 meses. Antes disso, ele trabalhava para Bianchi num armazém em Jersey City. Então, Bianchi o colocou lá. Ele e pelo menos outros 3 que identificamos até agora. Eles são contratados através dos nossos canais normais. As verificações de antecedentes dão negativo porque o Bianchi tem pessoas dentro das agências de trabalho temporário que usamos. Uma vez dentro, eles esperam por remessas de clientes específicos. Giovanni cerrou os dentes. Quais clientes? Os que pagam taxas premium para desembaraço aduaneiro acelerado. Os que não podem se dar ao luxo de atrasos. Marco abriu uma lista no seu tablet. Anderson Electronics, Midwest Medical Supply, Pacific Trade Solutions. Todas empresas legítimas com cargas sensíveis ao tempo. Os homens de Bianchi interceptam os contentores durante o processo de inspeção noturno. Adicionam o seu contrabando, geralmente medicamentos sujeitos à receita médica ou eletrônica de alta qualidade, e depois voltam a selar tudo. E quando a alfândega faz inspeções aleatórias, as remessas dos seus clientes são sinalizadas. A sua empresa é culpada por documentação negligente. A sua reputação é afetada. Marco recostou-se. Entretanto, 90% do contrabando passa porque está escondido em carga legítima sob as credenciais da sua empresa. Banani fica rico. Você parece incompetente e os seus clientes começam a questionar se a Russo Shipping vale o preço premium. Giovanni levantou-se e foi até a janela. O porto se estendia abaixo dele. Centenas de contentores empilhados como blocos de construção. Cada um representando o negócio de alguém, o sustento de alguém. O seu pai construíra esse império com sangue e intimidação. Giovanni passara anos tornando-o legítimo, limpando cada canto sujo, até que a Russo Shipping fosse respeitada, confiável, e Bianchi estava destruindo tudo por dentro. Quanto perdemos? Perdas diretas com atrasos nas remessas e multas. Cerca de 4 milhões nos últimos 6 meses, mas o dano à reputação. Marco abanou a cabeça. Perdemos 3 contratos importantes neste trimestre. A Anderson Electronics já está a negociar com a empresa de Bianchi. Se isso continuar, teremos uma perda de receita de 20, talvez 30 milhões no próximo ano. Giovanni cerrou os punhos. Mostre-me as finanças de Bianchi. Marco, chefe, esses registros. Se alguém descobrir como os obtivemos, mostre-me. Os documentos que apareceram na tela foram obtidos por métodos que Giovanni preferia não pensar muito a fundo. Transferências bancárias, formação de empresas de fachada, comunicações criptografadas que a equipa técnica de Marco conseguiu decifrar de alguma forma. O que eles revelaram fez o sangue de Giovanni gelar. Bianchi não estava apenas financiando a operação de contrabando. Ele estava sabotando sistematicamente a Russo Shipping em todos os níveis, subornando inspetores portuários para sinalizar os contentores de Giovanni para inspeções aleatórias, pagando representantes sindicais para retardar os tempos de carregamento e até mesmo financiando reclamações anônimas ao Consórcio Internacional de Navegação sobre o declínio dos padrões da Russo Shipping. Isso não é concorrência, disse Giovanni baixinho. Isso é guerra. É pessoal, concordou Marco. Bianchi está atrás de si desde que o consórcio escolheu a sua empresa em vez da dele para o acordo de expansão em Singapura no ano passado. Isto é vingança. Giovanni estudou uma fotografia de Vincenzo Bianchi, cabelos grisalhos, bronzeado permanente, sempre sorrindo para as câmaras em galas de caridade e conferências de negócios. O tipo de homem que aperta em sua mão enquanto planeia apunhalá-lo pelas costas. E o irmão de Clara acabou por ficar preso no meio. Lugar errado, hora errada. O miúdo estava a trabalhar no cais na noite em que a alfândega fez a rusga. Ele correu, foi esmagado, e o homem de Bianchi viu uma oportunidade. Enganá-lo com uma dívida médica falsa, sangrar a irmã dele até a exaustão, e se alguém começar a investigar a operação de contrabando, eles têm um bode expiatório conveniente. Giovanni voltou-se para as provas. A sua mente já estava a trabalhar em cenários, calculando jogadas e contra-jogadas como num jogo de xadrez. Bianchi tinha jogado com cuidado.
Pequenas incursões, nada dramático o suficiente para desencadear uma investigação completa. Morte por 1000 cortes, mas ele cometeu um erro. Envolveu Clara. E quanto à dívida? Perguntou Giovanni. Quanto Luca realmente deve pelo tratamento médico? Marco consultou os registros hospitalares. A clínica em Jersey City cobrou 16 mil. O pessoal de Bianchi está a reclamar 50 mil mais juros. Mas isso é tudo inventado. Eles estão apenas a manter o miúdo na mão para manter a vantagem. Então, Clara tem pago uma dívida falsa. E mesmo que ela conseguisse juntar o valor total, eles inventariam novas cobranças. Bianchi precisa que Lucas fique com medo e dependente. Caso precise de um bode expiatório. Giovanni ficou em silêncio por um longo momento, sua mente processando as implicações. Não se tratava mais apenas de Clara. Tratava-se de sua empresa, sua reputação, o império legítimo que ele levou anos para construir. Bianchi achava que poderia se esconder atrás de empresas de fachada e funcionários infiltrados, estrangulando lentamente a Russo Shipping, enquanto mantinha uma negação plausível. Ele subestimou a disposição de Giovanni de lutar sujo quando necessário. Quero vigilância completa sobre todos os funcionários infiltrados de Bianchi, disse Giovanni. Todas as conversas, todos os movimentos, todas as transações. Quero saber o que eles comem no café da manhã. Puxe os registros de todas as remessas que eles tocaram nos últimos 6 meses. Quero documentação de cada peça de contrabando, cada manifesto falsificado, cada suborno. Isso vai levar tempo. Tens uma semana, disse Giovanni, virando-se para Marco. E quero olhos em Bianchi. Onde ele vai, com quem se encontra, o que está a planear a seguir. Mas Marco, discrição absoluta. Se ele suspeitar que estamos atrás dele, vai queimar as provas e desaparecer. Marco, devagar. E a rapariga? Giovanni pensou em Clara, na sua determinação em salvar o irmão apesar das dificuldades, na forma como ela o olhou no seu escritório, assustada, mas desafiadora, pronta para sacrificar tudo pela família. Mantém-na por perto. Quero-a na mansão, não no apartamento dela. Ela vai fazer perguntas. Diga-lhe que é para a segurança dela. Diga-lhe que estamos a investigar os homens que ameaçaram o irmão dela. Diga-lhe o que ela precisar de ouvir. A voz de Giovanni endureceu. Mas mantenha-a longe daquele armazém na South Street. Se o pessoal do Bianchi achar que ela parou de pagar, eles podem entrar em pânico. E se ela recusar, não vai. Giovanni pegou num dos post-its de Clara da sua secretária. Chuva forte esta noite. O estacionamento oeste fica inundado. Pequenas observações. Cuidado discreto. O tipo de atenção que vem de realmente se importar. Ela queria a minha ajuda, disse Giovanni baixinho. Agora ela vai recebê-la, quer goste ou não. Clara soube que algo estava errado quando o motorista de Giovanni a buscou no restaurante à meia-noite. O senhor Russo quer que você vá à propriedade, disse o motorista, segurando a porta aberta de um Mercedes preto. É importante, tenho que trabalhar de manhã. Ele está ciente, as suas coisas já foram recolhidas do seu apartamento. Clara sentiu um frio na barriga. O quê? Não pode simplesmente... Por favor, senhora. O senhor Russo foi muito claro. É para a sua segurança. 20 minutos depois, Clara estava no hall de entrada da mansão de Giovanni, em Alpine, Nova Jersey, sentindo-se completamente deslocada. A casa era moderna e espaçosa, toda em vidro e pedra, com vista para o rio Hudson. O seu apartamento inteiro caberia na sala de estar. Giovanni apareceu no topo das escadas, vestido com uma camisola escura e jeans, o mais casual que ela já o tinha visto. De alguma forma, ele parecia mais perigoso sem o fato. Não pode raptar-me, disse Clara imediatamente. Não a raptei. Eu a realoquei temporariamente. Ele desceu as escadas com a confiança calma de alguém que espera ser obedecido. A situação do teu irmão complicou-se. O que isso significa? Significa que os homens a quem tens pago são mais perigosos do que imaginas. Tenho motivos para acreditar que estão a vigiar o teu apartamento, possivelmente o teu local de trabalho. Até eu garantir a segurança do teu irmão, estás mais segura aqui. Clara cruzou os braços. E eu não tenho voz nessa decisão. Pode recusar. Giovanni parou a alguns metros de distância. Pode voltar para o seu apartamento, voltar a ter 3 empregos, voltar a encontrar criminosos em becos escuros.
Ou pode ficar aqui onde tem segurança, onde pode realmente dormir mais de 4 horas por noite e deixar-me tratar das coisas. Por que está a fazer isto? Por que pediu a minha ajuda? Lembre-se, ficou 3 vezes à porta do meu escritório a tentar bater. Os seus olhos escuros fixaram-se nos dela. Considere isto como se eu tivesse aberto a porta. Clara queria discutir. Oh, Shastelkucher, mas o cansaço a esmagava. Ela tinha trabalhado no turno do restaurante depois de limpar os escritórios do armazém, e os pés doíam tanto que mal conseguia ficar de pé. A ideia de uma cama segura, mesmo que fosse por uma noite, era quase irresistível. Só até a dívida de Lucas ser paga, disse ela finalmente. Depois vou embora. Claro! Giovanni apontou para as escadas. Maria irá mostrar-lhe o seu quarto. A suíte de hóspedes era maior do que todo o seu apartamento, com uma cama king size que parecia o paraíso e janelas com vista para o rio. Clara desabou no colchão, ainda vestindo o uniforme, cansada demais para se importar com qualquer outra coisa. Ela não viu Giovanni observando da porta, com uma expressão indecifrável. Nos 3 dias seguintes, Clara percebeu que a proteção de Giovanni tinha condições. Ele fez perguntas, casuais no início, sobre os amigos do irmão dela, a clínica onde ele tinha sido tratado, datas específicas em que ela tinha feito pagamentos. Clara respondeu porque pareciam perguntas inocentes, mas depois elas tornaram-se mais detalhadas. O homem mais alto a quem dá dinheiro, Santos, ele alguma vez menciona outras pessoas, nomes, locais? O seu irmão alguma vez falou sobre o que estava nos contentores que transportava? Quando lhes paga, eles dão-lhe recibos? Algum tipo de documentação? Clara sentou-se em frente a Giovanni no seu escritório na quarta noite, com uma chávena de chá a arrefecer nas suas mãos. Está a investigá-los. Estou a protegê-la. Não. Ela pousou a chávena. Estás a usar-me. Estás a usar a minha ligação com esses homens para obter informações sobre algo maior. Giovanni não negou. Simplesmente recostou-se na cadeira, estudando-a com aqueles olhos calculistas. Isso incomoda-te? Nunca pedi para fazer parte do que quer que seja isto. Só queria salvar o meu irmão e desaparecer. Isso nunca iria acontecer, Clara. Mesmo que pagasses tudo o que eles exigissem, eles teriam encontrado novas razões para te manter presa. O teu irmão é uma ponta solta numa operação muito maior. Eles acabariam por matá-lo e possivelmente a ti também. A franqueza dele deixou-a sem fôlego. E então, vais matá-los primeiro? Vou desmantelar a organização que tem usado a minha empresa para transportar contrabando. Uma organização que, por coincidência, é a mesma que mantém o teu irmão refém. Giovanni levantou-se e dirigiu-se à janela. Estou a resolver o teu problema e o meu simultaneamente. Isso chama-se eficiência. Isso chama-se usar as pessoas. Ele virou-se para ela. Tens razão. Estou a usar a tua conexão para rastrear movimentos de dinheiro, identificar padrões, construir um caso contra as pessoas que dirigem esta operação. Mas, Clara, eles fizeram isso primeiro. Viram uma mulher desesperada e a sangraram até a última gota, enquanto ameaçavam a sua família. Pelo menos sou honesto sobre isso. Clara levantou-se com as mãos a tremer de raiva e de outra coisa. Talvez medo ou a constatação esmagadora de que estava muito mais envolvida do que jamais imaginara. Quero ver o meu irmão. Ainda não. Isso não foi um pedido. E isto não é uma negociação. A voz de Giovanni endureceu. Se aparecer agora naquele armazém, depois de desaparecer por dias, Santos e o seu pessoal vão perceber que algo está errado. Eles entrarão em pânico. E criminosos em pânico fazem coisas desesperadas. O teu irmão está mais seguro contigo aqui, e eles a pensar que ainda estás com medo e obediente. Por quanto tempo? O tempo que for preciso. Clara dirigiu-se para a porta, precisando de escapar do peso sufocante dessa conversa. Mas a voz de Giovanni a deteve. Sei que odeias isso. Sei que nunca quiseste fazer parte do meu mundo. O tom dele suavizou-se ligeiramente. Mas agora estás aqui, e estou a oferecer-te algo que mais ninguém pode oferecer. Uma solução real. Não apenas pagar uma dívida que era falsa desde o início, mas realmente acabar com a ameaça de forma permanente. Clara virou-se para ele. E o que ganhas com isso? Giovanni sorriu, frio e calculista. Eu posso destruir um homem que tem tentado destruir-me. A liberdade do teu irmão
é apenas um efeito colateral conveniente. A honestidade era quase pior do que uma mentira. Pelo menos uma mentira a teria deixado fingir que Giovanni se importava com algo além de sua vingança. Ela saiu sem dizer mais nada, subindo as escadas para o quarto emprestado, sentindo-se como uma prisioneira em uma gaiola dourada. Atrás dela, Giovanni voltou para sua mesa, abrindo os registros financeiros que Marco acabara de enviar. Padrões de transações entre as contas de Santos e as empresas de fachada de Bianchi. Prazos de pagamento que correspondiam exatamente às reuniões de Clara nas noites de quarta-feira. Ela era a rastreadora perfeita, levando-os direto ao coração da operação de Bianchi, e ela não tinha ideia do quanto era realmente valiosa. Giovanni ignorou a pequena voz em sua cabeça que sussurrava que ele não era melhor do que os criminosos que estava a perseguir. Isso era negócio, nada mais. Ele quase se convenceu de que era verdade. Aconteceu na 7ª noite. Clara passou o dia observando a equipa de Marco instalar novas câmaras de segurança ao redor da propriedade, ouvindo Giovanni participar de teleconferências sobre rotas de transporte e atrasos alfandegários, vendo como ele a olhava como se ela fosse uma peça de xadrez que ele estava tentando descobrir como usar a seguir. Ela já tinha tido o suficiente. Às 22 horas, ela entrou no escritório dele sem bater. Giovanni estava à sua mesa, cercado por documentos e telas de computador, com um copo de uísque ao seu lado. Ele olhou para cima, surpreendido, mas não descontente. Precisas de alguma coisa? Estás a usar-me? Giovanni pousou a caneta lentamente. Já tivemos essa conversa. Não, falamos sobre isso. Agora estou a dizê-lo diretamente. Clara aproximou-se da secretária, com o medo enterrado sob semanas de exaustão e raiva. Cada pergunta que faz, cada vez que me mantém aqui em vez de me deixar ver o Luca, cada coisa que fez desde aquela manhã no seu escritório, tudo tem a ver com a sua investigação. Não tem a ver com ajudar-me nem com proteger o meu irmão. Tem a ver com conseguir o que precisa para derrubar o Bianchi. É isso que pensa? A voz de Giovanni era perigosamente calma. Eu sei disso. Não sou estúpida, Sr. Russo. Observei-o manipular pessoas durante 8 meses. Vi como você opera. Você identificou um recurso útil, e está a explorá-lo. É isso que você faz. É isso que você é. Giovanni levantou-se e o movimento foi tão repentino que fez Clara recuar, mas ela manteve-se firme enquanto ele contornava a secretária, parando perto o suficiente para que ela pudesse ver o lampejo de raiva genuína nos seus olhos. Quer a verdade? Tudo bem. A voz dele era fria como o aço no inverno. Sim, estou a usar a sua ligação com Santos e o seu pessoal para rastrear o fluxo de dinheiro. Sim, estou a mantê-la aqui porque a sua presença naquele armazém comprometeria a minha investigação. Sim, tudo o que fiz foi calculado para servir os meus interesses. Mas vamos falar sobre si, Clara. E eu? Você usou toda a sua vida para salvar um homem que não merece. As palavras atingiram-na como um golpe físico. Clara prendeu a respiração, com lágrimas a arderem-lhe nos olhos. Mas Giovanni não parou. O teu irmão fez uma escolha estúpida e egoísta de trabalhar para criminosos porque queria dinheiro fácil. Quando as coisas correram mal, em vez de enfrentar as consequências, ele escondeu-se enquanto tu te destruías a tentar consertar a confusão dele. $20, 3 empregos, cartões de crédito no limite. Vendeste tudo o que possuías, trabalhaste até a exaustão, e para quê? Para que ele pudesse continuar escondido num armazém, deixando-te sacrificar tudo enquanto ele espera que outra pessoa resolva os seus problemas. Ele é meu irmão. É um adulto que deveria ter te protegido, e não o contrário. A voz de Giovanni elevou-se pela primeira vez desde que ela o conhecia. Tu falas sobre eu usar as pessoas. O que achas que ele tem feito? Ele viu-te trabalhar até a exaustão durante meses. Ele alguma vez te disse para parares? Ele alguma vez disse, Clara, isto é demais. Vou pensar noutra solução. Ou ele continuou a aceitar o teu dinheiro e o teu sacrifício como se fosse algo que lhe era devido? As mãos de Clara tremiam. Tu não sabes nada sobre a minha família. Sei que estás a afogar-te porque ele te puxou para baixo. A expressão de Giovanni era dura, impiedosa. Reconheço a lealdade quando a vejo e também sei quando a lealdade de alguém está a ser usada como arma contra essa pessoa. O teu irmão não merece o que lhe deste. E, no fundo, sabes que isso é verdade. As lágrimas vieram então, quentes e raivosas.
Clara odiava que ele estivesse certo. Odiava ter pensado a mesma coisa centenas de vezes nas horas mais sombrias da noite. Odiava que Giovanni Russo pudesse ver através dela tão facilmente. Pelo menos amo alguém o suficiente para me sacrificar por essa pessoa, disse ela, com a voz embargada. Pelo menos não sou uma máquina fria e calculista que vê as pessoas como ativos e problemas a serem resolvidos. Não te importas comigo ou com o Luca. Não te importas com ninguém, exceto contigo mesmo e com a tua preciosa empresa. Algo passou pelo rosto de Giovanni. Talvez dor ou reconhecimento. Ele deu um passo para trás e, quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mas de alguma forma mais perigosa. Você está certa. Eu sou frio. Eu sou calculista. Eu tive que ser assim para sobreviver em um mundo que, de outra forma, teria me destruído. Mas não confunda os meus métodos com os meus motivos. Ele se moveu para a janela, de costas para ela. Estou a mantê-la aqui porque aqueles homens a matariam se soubessem que você parou de pagar. Estou a investigar Bianchi porque ele está a usar a minha rede para transportar contrabando, o que coloca todos que trabalham para mim em risco. E sim, Clara, estou a tentar salvar o seu irmão porque, apesar do que você pensa de mim, não deixo pessoas inocentes morrerem quando posso evitar. Clara enxugou os olhos com força. Então deixe-me ajudar, deixe-me vê-lo. Deixe-me fazer alguma coisa em vez de ficar sentada nesta mansão a sentir-me inútil. Não, por que não? Giovanni virou-se para ela e, pela primeira vez, ela viu algo cru na sua expressão. Algo quase vulnerável, porque vais morrer a tentar protegê-lo. E eu não posso. Ele parou, parecendo recuperar o controlo. Não posso ter isso na minha consciência. Fica daqui, fica fora da investigação. Isso não é negociável. Não podes controlar a minha vida debaixo deste teto. Sim, posso. Clara dirigiu-se para a porta, com o corpo todo a tremer de fúria, tristeza e uma dúzia de emoções que não conseguia nomear. Não sou tua prisioneira, então vai-te embora. A voz de Giovanni acompanhou-a. Sai por aquela porta, volta para o teu apartamento. Volta a encontrar-te com os santos em becos escuros. Vê quanto tempo vais aguentar. Ela parou com a mão na maçaneta da porta, odiando-o e odiando-se ainda mais por saber que ele estava certo. Pensei que fosses diferente, disse ela baixinho. Quando guardaste aqueles post-its, quando reparaste que eu estava a mancar, pensei que talvez te importasses com algo além dos negócios. Mas és como todos os outros, só que melhor a esconder isso. Giovanni não respondeu. Clara saiu, subindo as escadas para o seu quarto e trancando a porta atrás de si. Lá embaixo, Giovanni ficou sozinho no seu escritório, olhando para a pilha de post-its na sua mesa. Trovoadas às 15 horas. Frente fria a chegar. Chuva forte esta noite. Pequenas observações de alguém que se importava o suficiente para notar. Ele serviu-se de outro uísque, com a mão firme, apesar da tempestade em seu peito. Clara Reis deveria ser um meio para atingir um fim, uma conexão útil para a operação de Bianchi. Então, por que as palavras dela o atingiram mais do que deveriam? Por que a ideia de ela partir causava uma sensação desconfortável dentro dele? Giovanni esvaziou o copo e voltou ao trabalho. Haveria tempo para sentimentos depois que ele vencesse. Giovanni não falou com Clara durante 3 dias após a discussão. Saía cedo, regressava tarde e comunicava apenas através de Maria, a sua governanta, quando necessário. Clara disse a si mesma que não se importava. Estava a mentir. Mas qualquer drama pessoal que existisse entre eles tornou-se irrelevante na quarta manhã, quando Giovanni entrou na sala de pequenos almoços e disse simplesmente: Está na hora. Clara levantou os olhos do café. Ora para quê? Para acabar com isso, ele colocou uma pasta sobre a mesa. Bianchi está a fazer a sua jogada. Vamos deixá-lo pensar que é um. Durante a hora seguinte, Giovanni apresentou um plano tão complexo que fez a cabeça de Clara girar. Ele passou as últimas 72 horas construindo uma armadilha elaborada. E todas as peças estavam finalmente no lugar. Criamos uma remessa falsa, explicou Marco, abrindo documentos no seu tablet. No papel, é um contentor de carga de alto valor vindo de Singapura. Eletrônica, equipamento médico, suprimentos farmacêuticos. Valor total declarado, 8 milhões de dólares. Mas não é real? Perguntou Clara. Oh, o contentor é real.
A carga dentro dele é real, mas não tem valor. Equipamento desatualizado que compramos em liquidações. Medicamentos genéricos que nos custaram centavos. Os olhos de Giovanni brilharam com satisfação fria. O que o torna valioso é a papelada. Ele espalhou documentos pela mesa. Manifestos de embarque, declarações alfandegárias, certificados de seguro, tudo perfeitamente legítimo à primeira vista. Mas entremeados estavam sinais de alerta sutis, projetados para atrair exatamente o tipo errado de atenção. Fizemos parecer que estamos a tentar esconder algo, continuou Marco. Discrepâncias de peso na documentação. Rota em comum por 3 portos diferentes. Pagamento de uma empresa de fachada com registros de propriedade vagos. Para quem procura oportunidades de contrabando, isto parece o sonho de um contrabandista. Carga de alto valor, com documentação descuidada e um expedidor que não pode pagar uma inspeção minuciosa. Clara começou a entender. Você quer que o pessoal do Bianchi pense que está a transportar algo ilegal. Exatamente. Giovanni recostou-se. Nós garantimos que Santos e a sua equipa soubessem sobre o carregamento. Um dos nossos trabalhadores portuários comprometidos acidentalmente deixou o manifesto onde eles puderam fotografá-lo. A esta altura, Bianchi sabe que há um contentor vulnerável a chegar ao nosso porto em 48 horas. O que há realmente dentro? Clara perguntou. Além da carga sem valor, Giovanni sorriu. Não era o seu sorriso frio de negócios, mas algo mais agudo, mais predatório. Isca. Livros contábeis falsificados mostrando pagamentos a contatos fictícios de contrabando. Dinheiro falso marcado com números de série rastreáveis. Discos rígidos encriptados com palavras-passe deliberadamente fáceis de quebrar que levam a mais provas falsas. Tudo concebido para fazer Bianchi pensar que encontrou documentação das nossas operações legais. Mas por que razão ele iria querer isso? Porque a informação é moeda corrente. Giovanni disse. Se Bianchi pensa que tem provas de que o transporte marítimo de Russo é sujo, ele pode usar isso para me destruir, denunciar-me às autoridades, divulgar ao consórcio, chantagear-me para que me afaste. Ele morderá a isca, porque isso lhe dará exatamente o que ele está a tentar alcançar. A minha queda completa. Marco abriu um mapa mostrando o layout do porto. O contentor chega amanhã à noite. Providenciamos atrasos inesperados na programação da inspeção, deixando-o sem segurança por aproximadamente 3 horas. É quando o pessoal de Bianchi entrará em ação. E você poderá pegá-los melhor. A voz de Giovanni estava gelada. Vamos deixá-los levar tudo. Deixá-los pensar que venceram. Depois, rastreamos para onde vão as provas, quem as toca e, mais importante, como Bianchi tenta usá-las. Clara olhou para os documentos com a mente a mil. Isso é loucura. E se algo der errado? E se eles perceberem que é uma armadilha? Não vão perceber. Tornamos tudo muito tentador, muito perfeito. Os criminosos são como qualquer outra pessoa. Eles veem o que querem ver. Giovanni olhou nos olhos dela pela primeira vez em dias. Às vezes, a melhor maneira de capturar um predador é tornar-se a presa. O contentor chegou às 23h47 de quarta-feira, bem na hora marcada. Clara observou do escritório de Giovanni enquanto a enorme caixa de aço era descarregada de um navio de carga e colocada na área de inspeção segura. A essa distância parecia um contentor qualquer, anônimo, sem nada de especial. Giovanni estava ao lado dela, com o telemóvel na mão, a coordenar com Marco e a sua equipe de segurança posicionada em todo o porto. Câmaras escondidas cobriam todos os ângulos. Dispositivos de rastreamento foram costurados nos documentos falsificados. Até as notas de dinheiro falso tinham chips RFID microscópicos. Tenha certeza de que eles vão morder a isca esta noite? Clara perguntou. Santos está escalado para o turno da noite. Ele sabe dos atrasos na inspeção. Se Bianchi quer isso, tem que ser hoje à noite, antes que o contentor passe pelo processamento oficial da alfândega amanhã. Giovanni olhou para o relógio. Dê a eles 2 horas. 2 horas se transformaram em 3. Clara já estava quase desistindo quando a voz de Marco soou no fone de ouvido de Giovanni. Movimento no lado leste. 2 pessoas se aproximando do contentor. Giovanni abriu a imagem da câmera no seu laptop. Clara se inclinou, reconhecendo Santos imediatamente. Sua tatuagem distinta visível mesmo no escuro. O segundo homem era mais baixo, mais corpulento, com um mancar que a lembrava dolorosamente de Luca.
Eles trabalharam de forma rápida e profissional, cortadores de fechaduras, um tablet a escanear etiquetas de segurança. Em poucos minutos, abriram o contentor e desapareceram lá dentro. Estão a descarregar ficheiros dos discos rígidos, relatou Marco, a tirar fotografias dos livros razão. Encontraram o dinheiro. Estão a levá-lo? Perguntou Giovanni. Negativo. É muito arriscado. Estão apenas a documentar tudo. Marco fez uma pausa. Espera. O Santos está ao telemóvel. Conseguimos áudio? A voz de um técnico foi ouvida. A ligar agora. Estática. Depois, a voz do Santos. Distorcida, mas audível. Exatamente o que disseste que estaria aqui. Toda a operação do russo documentada. Isto é grande o suficiente para o enterrar. Uma segunda voz respondeu. Uma que a Clara não reconheceu. Fria e autoritária. Fotografa tudo. Amanhã entramos em ação. O Bianchi quer isto entregue ao Conselho do Consórcio até sexta-feira. E a situação do Rai? Deixa isso. Quando o russo cair, ninguém vai se importar com o miúdo e a sua dívida. Vamos tratar das pontas soltas depois. Clara sentiu gelo nas veias. Deixa isso. Trata das pontas soltas depois. Eles estavam a falar do Luca, dela. A expressão do Giovanni permaneceu perfeitamente controlada, mas o seu maxilar apertou-se quase imperceptivelmente. Continua a segui-los. Quero saber cada passo entre aqui e as mãos de Bianchi. Nas 4 horas seguintes, eles observaram as fotografias e os documentos a percorrerem uma cadeia de contactos. Santos para um mensageiro, o mensageiro para um escritório financeiro em Midtown, o escritório para um apartamento de luxo no Upper East Side, a residência privada de Bianchi. A equipa de Marco acompanhou cada movimento, cada transação, cada pessoa que tocou nas provas. Ao amanhecer, tinham um mapa completo da operação de Bianchi, desde os trabalhadores portuários até o topo. Ele planeia apresentar isto ao consórcio na sexta-feira. Marco confirmou que marcou uma sessão de emergência, citando sérias preocupações sobre as práticas comerciais da Russo Shipping. Giovanni olhou para as fotos de vigilância de Bianchi e do seu apartamento, segurando os documentos falsificados como se fossem feitos de ouro. O homem sorria triunfante. Deixe-o ter o seu momento, disse Giovanni baixinho. Deixe-o sentir que é alguém. Deixe-o entrar naquela reunião pensando que está prestes a destruir-me. Clara olhou para ele, e então o sorriso de Giovanni ficou mais frio do que o inverno. Então mostro ao consórcio exatamente quem é o verdadeiro criminoso, com documentação que eles não podem contestar e provas que não podem ignorar. Mas esses documentos são falsos. Tu criaste-os. Os documentos sobre os meus supostos crimes são falsos. Mas as provas que mostram a operação de contrabando de Bianchi, os seus subornos, a sua sabotagem sistemática da minha empresa, tudo isso é muito real. Giovanni fechou o seu portátil. Eu não armei apenas uma armadilha, Clara. Construí uma ponte que leva diretamente de Bianchi a todos os atos ilegais que ele cometeu nos últimos 6 meses, e ele atravessou-a voluntariamente. Pela primeira vez desde a sua discussão, Clara viu toda a inteligência de Giovanni. Não era apenas vingança, era precisão cirúrgica. O que acontecerá com Santos? Com os outros, isso depende do que eles farão a seguir, disse Giovanni. Mas o chefe deles está acabado. E quando Bianchi cair, toda a sua organização entrará em colapso com ele. Incluindo Clara percebeu a dívida que havia aprisionado Luca. Mais 2 dias, disse Giovanni, olhando para o nascer do sol sobre o porto. Mais 2 dias e isto acaba. Clara queria sentir-se aliviada. Em vez disso, sentiu medo do que Giovanni Russo poderia fazer quando decidisse destruir alguém e gratidão por não ser ela. Giovanni não esperou pela reunião do consórcio na sexta-feira para agir. Na quinta-feira de manhã, enquanto Bianchi comemorava a sua suposta vitória, Giovanni estava numa videoconferência segura com investidores em 3 continentes. Clara não deveria estar lá, mas ela descobriu o código da porta de Giovanni ao vê-lo digitá-lo. Ela entrou sorrateiramente na parte de trás do escritório dele assim que a chamada começou. Senhores, disse Giovanni, sua voz transmitindo autoridade absoluta. Estou pedindo um favor. Na tela, 6 rostos, homens que controlavam rotas marítimas, acesso a portos e preços de frete na Ásia, Europa e América do Sul.
Homens que deviam a Giovanni Russo de maneiras que não podiam ser escritas ou mencionadas em companhia educada. A Bianchi Logistics vem praticando preços abaixo do mercado há 18 meses, continuou Giovanni, exibindo dados financeiros. Ele vem operando com prejuízo, subsidiando seus preços de frete com dinheiro proveniente de operações ilegais. Estou prestes a expor essas operações. Quando o fizer, as suas ações vão desabar. Preciso que garantam que a queda seja tão forte que ele nunca se recupere. Um dos homens, um executivo de cabelo gay de Singapura, inclinou-se para a frente. O que está a propor? Ajustes coordenados nas tarifas. Vocês controlam 60% da capacidade global de frete. Se aumentarem simultaneamente as taxas nas rotas que competem com o negócio principal da Bianchi, e, ao mesmo tempo, reduzirem as taxas nas rotas que prejudicam os seus mercados secundários, criarão uma guerra de preços que ele não poderá vencer. Isso é manipulação do mercado, disse outro investidor com cautela. Isso é estratégia de preços competitivos, corrigiu Giovanni. Perfeitamente legal, apenas estrategicamente sincronizado. Os homens trocaram olhares. Então, um por um, acenaram com a cabeça. Quanto tempo você precisa? Perguntou Singapura. 72 horas. Comece as mudanças nas tarifas hoje. Até sexta-feira, quero as ações de Bianchi em queda livre. Clara observou com horror e fascínio enquanto Giovanni orquestrava um ataque financeiro que deixaria os estrategistas militares com inveja. Em poucas horas, as tarifas de transporte pelo Pacífico subiram 15%, exceto nas rotas que competiam diretamente com os contratos mais lucrativos de Bianchi. Lá, as tarifas caíram 20%. Os clientes da Bianchi começaram a cancelar contratos antes do almoço. Marco irrompeu no escritório às 14 horas com novidades. Está a funcionar. As ações da Bianchi caíram 4% na primeira hora de negociação. Os seus investidores estão a ficar nervosos. Não é bom o suficiente, disse Giovanni friamente. Acelere a fase 2. A fase 2 foi ainda mais devastadora. Usando empresas de fachada que Giovanni havia criado anos atrás, a sua equipa começou a comprar e a vender simultaneamente as ações da Bianchi em padrões cuidadosamente calculados. Para observadores externos, parecia que os principais investidores estavam a perder a confiança e a fugir. As ações caíram mais 8%, mas Giovanni não tinha terminado. Divulgue os relatórios alfandegários, ele ordenou hesitante. Chefe, se divulgarmos isso agora, antes da reunião do consórcio, ele vai pensar que está a apresentar provas dos meus crimes amanhã. E eu vou garantir que ele esteja ocupado demais tentando salvar a sua empresa para aparecer. Os olhos de Giovanni eram impiedosos. Divulgou-os anonimamente para todos os veículos de notícias financeiras e agências reguladoras simultaneamente. Em uma hora, começaram a surgir relatórios sobre irregularidades nas declarações alfandegárias da Bianchi Logistics. Nada concreto o suficiente para desencadear uma ação legal imediata. Giovanni era esperto demais para isso, mas o suficiente para plantar sementes de dúvida. O suficiente para fazer os investidores entrarem em pânico. No fechamento do mercado, as ações da Bianchi haviam caído 23% em um único dia. Clara assistiu às notícias financeiras no escritório de Giovanni, vendo analistas se esforçarem para explicar o colapso repentino. Nenhum deles entendia que estavam assistindo a uma demolição precisa. Quantas pessoas trabalham para a empresa de Bianchi? Ela perguntou baixinho. Giovanni olhou para ela, surpreso por ela estar ali. Cerca de 4.000 em todo o mundo, e você está a destruir todos eles para chegar a um homem. Estou a destruir uma organização criminosa que vem envenenando negócios legítimos há anos. Os 4.000 funcionários podem encontrar trabalho em outro lugar. Muitos deles provavelmente trabalharão para mim quando isso acabar. Ele voltou-se para suas telas. Os danos colaterais são lamentáveis, mas não são a minha prioridade. A frieza na sua voz fez Clara sentir náuseas. Este era o verdadeiro Giovanni Russo, não o homem que guardava os seus post-its ou reparava que ela mancava. Este era um predador que tinha identificado a presa e não iria parar até que ela estivesse morta. Na sexta-feira de manhã, o império de Bianchi estava em ruínas. As suas ações tinham caído 47% em 2 dias. 3 grandes investidores retiraram-se completamente. O conselho convocou uma reunião de emergência para discutir mudanças na liderança. E o mais importante,
Santos e os outros contrabandistas desapareceram. Fugiram assim que as ações começaram a cair. Marco informou que Santos retirou 30 mil em dinheiro, esvaziou o seu apartamento e desapareceu. Localizamo-lo numa estação rodoviária na Filadélfia, mas depois perdemos o rastro. Os outros espalharam-se por diferentes cidades. Deixa-os fugir, disse Giovanni. Sem o dinheiro de Bianchi, eles são apenas criminosos de baixo escalão. Não vale a pena perdermos tempo com eles. Clara sentiu uma onda de esperança. E Luca? Se eles se foram, o seu irmão está livre. O armazém na South Street foi abandonado. Bianchi está ocupado demais tentando salvar a sua empresa para se preocupar com pontas soltas. Giovanni finalmente olhou para ela. Pode vê-lo agora, se quiser. O alívio quase a derrubou. A sério? Marco irá levá-la. Mas Clara, a voz de Giovanni a deteve na porta. O teu irmão precisa de ajuda de verdade. Tratamento médico, fisioterapia, provavelmente aconselhamento. Eu providenciei a transferência dele para uma clínica particular em Connecticut. Tudo está pago. Por quê? A pergunta saiu entrecortada. Por que estás a fazer isso? Giovanni ficou em silêncio por um longo momento. Porque eu disse que cuidaria disso, e eu cumpro minhas promessas. Clara saiu antes que as lágrimas caíssem, antes que pudesse agradecer-lhe, ou odiá-lo, ou sentir qualquer uma das emoções complicadas que se agitavam no seu peito. Naquela tarde, Giovanni entrou na sede do Consórcio Internacional de Transportes Marítimos em Manhattan, vestindo um fato perfeitamente ajustado e carregando uma pasta cheia de provas. Bianchi já estava lá, com um ar abatido. O seu sorriso confiante tinha sido substituído por um pânico mal disfarçado. Os documentos falsos sobre os supostos crimes de Giovanni estavam sobre a mesa à sua frente, a sua última jogada desesperada. Vamos começar? Perguntou o presidente do consórcio. Bianchi levantou-se, preparando-se para apresentar as suas provas para expor Giovanni como criminoso e salvar o seu império em ruínas. Giovanni apenas sorriu e abriu a pasta. Na verdade, disse ele calmamente, acho que vai querer ouvir a minha apresentação primeiro. O que aconteceu a seguir seria comentado nos círculos da indústria naval durante anos. Giovanni Russo não se limitou a defender-se. Ele aniquilou o seu inimigo com tanta precisão que até a diretoria do consórcio ficou desconfortável ao assistir. Clara encontrou Luca num quarto de hospital, com vista para a zona rural de Connecticut. E pela primeira vez em meses, ele parecia vivo. Não apenas sobrevivendo, mas realmente vivo. A sua cor havia voltado. As linhas de dor ao redor dos olhos haviam suavizado. Curativos limpos cobriam o seu torso, em vez dos curativos sujos que ela aplicava naquele armazém gelado. 4 soro alimentavam o seu braço e os monitores emitiam um bip constante e tranquilizador. Ele estava a dormir quando ela chegou. Clara ficou parada na porta, com a mão pressionada contra a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma enfermeira apareceu ao lado dela. Deve ser Clara. Ele tem perguntado por si. Há quanto tempo ele está aqui? 3 dias. A equipa do Sr. Russo trouxe-o na segunda-feira à noite. Ele foi operado para reparar os danos causados pelos ferimentos originais. Eles tinham cicatrizado incorretamente, causando dor crônica. O Dr. Morrison diz que com fisioterapia ele deve recuperar totalmente. As pernas de Clara ficaram fracas. 3 dias enquanto ela assistia Giovanni destruir o império de Bianchi, ele já tinha levado Luca para um local seguro, já tinha marcado a cirurgia, já tinha começado a consertar tudo. Ela foi até a cabeceira do irmão e segurou a mão dele. Os olhos dele se abriram. Clara. A voz dele estava rouca devido à doença, mas mais forte do que ela ouvia há meses. Você está mesmo aqui. Pensei que fosse um sonho. Estou aqui. Ela apertou a mão dele. Você está a salvo. Acabou. A dívida acabou. Os homens que lhe fizeram mal se foram. Tudo acabou. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Sinto muito, Deus. Clara, sinto muito. Eu destruí a tua vida porque fui estúpido e ganancioso e parei. A voz de Clara se quebrou. Conversaremos sobre tudo isso mais tarde. Agora, tu estás vivo e isso é tudo o que importa. Mas, mesmo ao dizer isso, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Aquilo era perfeito demais, limpo demais. Homens como Santos não simplesmente desapareciam. As mortes não desapareciam simplesmente. Giovanni tinha feito algo e ela precisava de saber o quê. Encontrou-o 3 horas depois no armazém,
a observar as operações de carga da janela do seu escritório. Ele não se virou quando ela entrou. Como é que ele está acordado? A recuperar. Clara fechou a porta atrás de si. O que fizeste? Organizei cuidados médicos. Acho que já discutimos isso. Os contrabandistas, Giovanni, Santos e os outros. Onde estão eles? Ele finalmente virou-se para ela. A sua expressão era cuidadosamente neutra. Eles deixaram a cidade quando o dinheiro de Bianchi acabou. Os criminosos raramente ficam por perto quando o seu financiamento desaparece. Fizeste-lhes mal? Giovanni ergueu a sobrancelha. Por que precisaria fazer isso? A pressão financeira conseguiu tudo o que eu precisava, mas Clara passou meses observando as pessoas. Ela ficou boa em ler o que não estava escrito. Não estás a me contar algo. Estou a contar-te tudo o que é relevante. Os contrabandistas desapareceram. A morte do teu irmão foi apagada. A operação que ameaçava vocês os dois foi desmantelada. O que mais precisas de saber? A verdade. A voz dela elevou-se com frustração e medo. Mataste-os? Mataste o Marco? Não matei ninguém. A voz de Giovanni era dura como aço. Não precisei. Usei as mesmas ferramentas que sempre uso. Dinheiro, influência, informação. Virei a própria organização deles contra eles. Fiz com que fosse mais lucrativo para a rede de Bianchi abandonar a operação de contrabando do que continuar com ela. Santos e a sua equipa fugiram porque ficar era muito perigoso, não porque eu os persegui. Ele foi até a sua secretária, pegou numa pasta e entregou-a a Clara. Dentro havia documentos, transferências financeiras, registros de emprego, pedidos de asilo. Santos está em Filadélfia a trabalhar na construção civil com o seu nome verdadeiro. Os outros dispersaram-se por diferentes cidades com cadastros limpos porque fiz acordos com eles. Cooperar com a investigação, testemunhar se necessário e sair sem acusações. Eles eram operadores de baixo escalão. Clara destruí-los não adiantaria nada. Clara olhou para os documentos, sentindo alívio e confusão. Tu deixaste-os ir. Deixei-os escolher o exílio em vez da prisão. Eles foram espertos o suficiente para aceitar a oferta. A expressão de Giovanni suavizou-se ligeiramente. Você realmente achou que eu construiria tudo isso? O negócio legítimo? A reputação, o império? Apenas para jogar tudo fora me tornando um assassino? Eu pensei quando você destruiu a empresa de Bianchi, quando vi como você era fria, a voz de Clara se apagou. Eu sou implacável, não sádico. Há uma diferença. Giovanni pegou a pasta de volta e a colocou de lado. Eu luto com dinheiro e estratégia porque a violência é confusa, imprevisível, e, em última análise, autodestrutiva. Meu pai construiu seu império com sangue e medo. Ele desmoronou no momento em que ele morreu. Eu construí o meu com contratos e influência. Ele vai durar. Clara afundou em uma cadeira. O choque emocional dos últimos dias finalmente a atingiu. Por que você simplesmente não me contou isso? Por quê? Deixa-me pensar. Porque precisavas de aprender algo. Giovanni sentou-se à sua frente com os olhos escuros intensos. Lutaste para salvar um homem, Clara, o teu irmão. Sacrificaste tudo, as tuas poupanças, a tua saúde, o teu futuro por uma pessoa. E isso é admirável. Também é míope. O que isso quer dizer? Lutei para libertar 100 pessoas que deviam mais do que tu jamais saberás. Clara olhou para cima bruscamente. O quê? Giovanni tirou outro documento. Este era uma lista, nomes, valores, datas. A operação de contrabando de Bianchi não prendeu apenas o teu irmão. Nos últimos 3 anos, ele prendeu 47 trabalhadores portuários, 32 motoristas de caminhão, 18 funcionários de armazém e sabe-se lá quantos outros em esquemas semelhantes. Dívidas falsas, contas médicas inflacionadas, taxas imaginárias, tudo projetado para manter as pessoas desesperadas e complacentes, enquanto ele as usava para transportar contrabando. As mãos de Clara tremiam enquanto ela lia a lista. Algumas dívidas eram maiores do que a de Lucas, outras menores, mas todas representavam vidas destruídas, famílias em dificuldades, pessoas presas em situações impossíveis. Quando desmantelei a organização dele, não salvei apenas o teu irmão. Libertei todas as pessoas desta lista. As dívidas falsas desapareceram. As ameaças desapareceram. A maioria dessas pessoas ainda nem sabe.
Elas simplesmente deixarão de receber ligações de cobrança, deixarão de ver os contrabandistas e, aos poucos, perceberão que estão livres. A voz de Giovanni era calma, mas firme. Lutaste com tudo o que tinhas para salvar alguém que amavas. Eu respeito isso, mas luto em uma escala diferente. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos novamente, mas agora por um motivo diferente. Fizeste isto por todos eles. Eu fiz isto pela minha empresa em primeiro lugar. O Bianchi estava a esgotar-me, a destruir a minha reputação, a ameaçar tudo o que eu construí. Mas sim, desmantelar a operação dele libertou estas pessoas. Isso não é caridade, Clara. É apenas um negócio inteligente. Trabalhadores desesperados cometem erros. Trabalhadores livres são produtivos. Mesmo agora, mesmo neste momento de revelação, o Giovanni não conseguiu evitar enquadrar isso como uma estratégia de negócios. Mas Clara viu além da lógica fria e percebeu a verdade por trás disso. Ele salvou 100 pessoas porque podia, porque era a coisa certa de fazer, mesmo que nunca tivesse admitido isso. Passei meses a pensar que eras uma máquina, disse ela baixinho. Frio, calculista, sem coração. Eu sou essas coisas. Não, Clara olhou nos olhos dele. És alguém que faz coisas boas e se recusa a receber crédito por elas. Alguém que se esconde atrás de estratégias de negócios e margens de lucro porque admitir que se importa com as pessoas o tornaria vulnerável. Giovanni cerrou os dentes. Cuidado, Clara. Está a começar a parecer que me entende. Talvez eu entenda. Ela levantou-se, dirigindo-se para a porta e então parou. Obrigada pelo Luca, pelos outros, por tudo. Sei que dirá que foi apenas negócios, mas obrigada mesmo assim. Giovanni não respondeu. Voltou-se para a janela, observando os contentores de carga a serem carregados. E Clara deixou-o ali. Mas viu um esboço de sorriso no rosto dele quando fechou a porta. E pela primeira vez desde que este pesadelo começou, Clara Reis sentiu algo que não sentia há meses. Esperança. A sala de reuniões do Consórcio Internacional de Transporte Marítimo ocupava o último andar de uma torre de vidro no centro de Manhattan, com vistas que se estendiam do rio Hudson ao rio East. 14 membros do conselho sentavam-se em torno de uma mesa oval. Representantes das maiores empresas de transporte marítimo, autoridades portuárias e organizações comerciais do mundo. Eles já tinham visto batalhas corporativas antes, aquisições hostis, guerras de preços, processos de falência. Mas nenhum deles estava preparado para o que Giovanni Russo estava prestes a fazer. Vincenzo Bianchi estava à cabeceira da mesa, com os cabelos grisalhos perfeitamente penteados, apesar das olheiras. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava os documentos, as provas falsificadas do contentor armadilha de Giovanni. Senhores, Bianchi começou, com uma voz que transmitia uma confiança forçada. Convoquei esta sessão de emergência porque descobri provas de atividades criminosas graves dentro da Russo Shipping. Provas que ameaçam a integridade de todo este consórcio. Ele ativou o ecrã de apresentação, exibindo fotografias dos livros falsos. Esses documentos mostram operações sistemáticas de contrabando, suborno de funcionários alfandegários e manifestos de embarque falsificados. Giovanni Russo tem usado a sua empresa como fachada para ela. São falsificações. A voz de Giovanni cortou a sala como uma lâmina. Ele não se mexeu do lugar, não levantou a voz, mas todos os olhos se voltaram para ele. O rosto de Bianchi ficou vermelho. Desculpe? São falsificações, criadas deliberadamente e colocadas num contentor para atrair a sua operação de contrabando e revelá-la. Giovanni levantou-se, dirigindo-se aos controlos da apresentação com autoridade casual. Posso? A presidente do consórcio, uma mulher de rosto severo chamada Margaret Chen, da autoridade portuária de Singapura, gesticulou para que ele prosseguisse. Senhor Russo, terá a sua oportunidade de responder. Mas o Sr. Bianchi convocou esta reunião com provas forjadas obtidas por meios ilegais. Giovanni ligou o seu próprio computador portátil ao ecrã. Vou poupar tempo a todos. Os documentos que o Sr. Bianchi está a apresentar vieram de um contentor que chegou ao meu porto na quarta-feira à noite. Um contentor que eu projetei especificamente para prender a rede de contrabando que vem sabotando as minhas operações há 6 meses. Ele exibiu imagens de vigilância.
A tela mostrava Santos e outro homem invadindo o contentor, fotografando documentos e fazendo chamadas telefônicas. Esse é Derek Santos. Giovanni continuou. Um ex-funcionário da Bianchi Logistics que foi infiltrado na minha empresa há 7 meses. O homem que está com ele é Michael Torres, também a soldo da Bianchi. Estes homens têm usado contentores da Russo Shipping para transportar contrabando, sabotando as minhas remessas legítimas. O rosto de Bianchi empalideceu. Isto é uma invenção desesperada. Então explique isto. Giovanni mostrou registros financeiros, desta vez reais, obtidos através da investigação de Marco. Transferências bancárias de empresas fantasmas de Bianchi para as contas de Santos. Pagamentos que correspondiam exatamente às operações de contrabando. Comunicações entre os gerentes de logística de Bianchi e os trabalhadores portuários sobre cargas especiais. A sala de reuniões ficou em silêncio. Margaret Chin inclinou-se para a frente, estudando os documentos com olhos perspicazes. Giovanni continuou a construir metodicamente o seu caso, peça por peça. Mostrou registros alfandegários que provavam que o pessoal de Bianchi subornava os inspetores, manifestos de embarque com pesos e conteúdos alterados. Fotografias de contrabando apreendido em contentores com etiquetas de transporte da Russo, mas secretamente carregados pelos agentes de Bianchi. Nos últimos 6 meses, o Sr. Bianchi tem conduzido uma campanha sistemática para destruir a reputação da minha empresa, enquanto usa a minha infraestrutura para o seu empreendimento criminoso. A voz de Giovanni permaneceu perfeitamente controlada, mas as suas palavras tinham um peso devastador. Ele colocou agentes na minha força de trabalho. Subornou funcionários portuários para sinalizar os meus contentores para inspeção. Ele transportou o contrabando usando as minhas rotas de transporte, o que garantiu que eu fosse culpado quando a alfândega encontrasse irregularidades. Ele apresentou os dados do mercado de ações da semana anterior. Quando a sua operação começou a desmoronar, o Sr. Bianchi tentou uma última jogada, apresentando provas falsas a este conselho na esperança de me destruir antes que os seus próprios crimes viessem à tona. Infelizmente para ele, eu documentei tudo. Bianchi levantou-se abruptamente. Essas alegações são absurdas. Eu exijo. Não exige nada. A voz de Margaret Chin era fria. Sente-se, Sr. Bianchi. Durante a hora seguinte, Giovanni desmantelou sistematicamente o império de Vincenzo Bianchi. Apresentou depoimentos de trabalhadores portuários que tinham sido coagidos a participar. Análises financeiras que provavam que Bianchi estava no operar com prejuízo, subsidiando as suas taxas de transporte com lucros do contrabando. Até mesmo comunicações entre Bianchi e os seus gestores de logística, discutindo o problema russo e como acelerar a sua queda. As provas eram esmagadoras, irrefutáveis, devastadoras. Um membro do conselho, um executivo portuário alemão, finalmente falou. Sr. Bianchi, tem alguma resposta a estas alegações? As mãos de Bianchi tremiam enquanto agarrava a mesa. A sua fachada confiante desmoronou-se completamente, revelando o homem desesperado por baixo. Giovanni, podemos discutir isto em privado. Cheguemos a um acordo. Não há acordo. A voz de Giovanni era impiedosa. Tentou destruir tudo o que construí. Usou a minha empresa para cometer crimes. Ameaçou pessoas inocentes e envenenou a indústria que deveríamos liderar. Tornou isto pessoal. Agora enfrentará as consequências. Margaret Chin olhou à volta da mesa para os outros membros do conselho. Propus a suspensão imediata da Bianchi Logistics do consórcio, enquanto se aguarda uma investigação criminal completa. Todos a favor? 13 mãos se levantaram. Apenas a de Bianchi permaneceu abaixada. A moção foi aprovada por unanimidade. A expressão de Chen era severa. Sr. Bianchi, a sua filiação ao consórcio está revogada. Todos os contratos existentes com empresas membros estão suspensos. As autoridades portuárias serão notificadas e as agências policiais relevantes receberão a documentação completa deste processo. Ela se virou para Giovanni. Senhor Russo, em nome do consórcio, peço desculpas pelo dano causado à sua empresa. Iremos realizar uma revisão completa dos protocolos de segurança para evitar infiltrações semelhantes no futuro. Giovanni acenou com a cabeça uma vez, pegou o seu portátil e saiu. Atrás dele, Vincenzo Bianchi sentou-se sozinho à mesa, com o seu império destruído, a sua reputação em ruínas e enfrentando acusações criminais
que provavelmente terminariam com pena de prisão. À noite, a história vazou para a imprensa financeira, mas da maneira típica da indústria naval. Os detalhes permaneceram vagos. A guerra corporativa foi conduzida em salas de conferência, em vez de tribunais. A manchete do Wall Street Journal dizia: Biancani Logistics expulsa de consórcio internacional em meio a alegações de contrabando. O Financial Times publicou: Russo Shipping justifica reputação em caso de espionagem corporativa. Mas foi um colunista da Bloomberg que captou a verdadeira história no que os especialistas do setor chamam de a guerra de mercado mais silenciosa da história. O magnata do transporte marítimo Giovanni Russo desmantelou sistematicamente uma operação criminosa de rivais, usando estratégia financeira e provas documentais, em vez de batalhas judiciais ou disputas públicas. Fontes afirmam que Russo nunca levantou a voz durante a audiência do consórcio que pôs fim à carreira de Vincenzo Bianchi. Clara leu os artigos naquela noite no seu quarto na propriedade de Giovanni, compreendendo agora o que tinha testemunhado. Não foi violência nem ameaças, apenas precisão fria e calculada. Giovanni Russo destruiu todo o império de um homem sem disparar um único tiro. E de alguma forma, isso foi mais assustador e impressionante do que qualquer outra forma de vitória poderia ter sido. 3 semanas depois, Clara entrou pela porta principal da mansão, às 6 horas da manhã, vestindo seu uniforme de limpeza e carregando uma garrafa térmica com café. Seu mancar era quase imperceptível agora, apenas uma ligeira hesitação no passo esquerdo. Mais um hábito do que uma lesão. Maria olhou para cima da cozinha, surpresa. Clara, pensei que você só voltaria no mês que vem. Luca está bem. Faz fisioterapia 3 vezes por semana, mas agora anda sem ajuda. Os médicos dizem que vai recuperar totalmente. Clara pousou a garrafa térmica. Além disso, já estive fora tempo suficiente. O escritório do Sr. Russo deve estar um desastre. Claro que não estava. Giovanni mantinha tudo meticulosamente organizado. Mas voltar ao trabalho foi como recuperar uma parte de si mesma, que ela havia perdido em algum lugar entre as reuniões no armazém, o aprisionamento na mansão e a lenta constatação de que Giovanni Russo era muito mais complicado do que ela jamais imaginara. Ela subiu as escadas até o escritório dele, esperando encontrá-lo vazio a essa hora da manhã. Em vez disso, Giovanni estava sentado à sua secretária, com os óculos, ainda vestindo o fato do dia anterior. 3 chávenas de café expresso vazias sugeriam que ele tinha passado a noite toda ali. Ele olhou para cima quando ela entrou. Algo brilhou em sua expressão. Surpresa, talvez. Ou algo mais suave. Ele rapidamente escondeu. Você está de volta. Eu trabalho aqui, lembra-se? Clara começou a arrumar a mesa de conferências, juntando os documentos espalhados em pilhas organizadas. Quando foi a última vez que dormiu? Defina dormir. Mais de 2 horas consecutivas, considerou Giovanni. Quinta-feira. Hoje é segunda-feira, Sr. Russo. Clara abanou a cabeça, entrando no seu antigo ritmo com surpreendente facilidade. Precisa de cuidar melhor de si. Isso é um conselho profissional da minha empregada? É senso comum de alguém que viu você trabalhar até a exaustão. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos dele. Você salvou 100 pessoas e destruiu um império criminoso. Agora pode descansar. Descanso é para pessoas que terminaram o seu trabalho. Eu estou apenas a começar. Mas, apesar das palavras, Giovanni levantou-se, alongando os ombros tensos. O consórcio quer que eu lidere uma força-tarefa sobre a reforma da segurança portuária. Aparentemente, a minha abordagem inovadora à inteligência corporativa os impressionou. Clara sorriu levemente. Essa é uma maneira muito educada de dizer que você os assustou. Prefiro pensar que os eduquei. Giovanni foi até a janela e observou o nascer do sol pintar o rio Hudson de dourado. Bianchi enfrenta 30 anos por contrabando, extorsão e suborno. As suas empresas estão a ser liquidadas. A maioria dos seus funcionários está a encontrar trabalho com concorrentes, incluindo eu. Contratei 47 deles até agora. Os que estavam na lista. Os que estavam presos. Eles merecem uma segunda oportunidade sob uma gestão melhor. Ele olhou para ela. O teu irmão tem perguntado sobre oportunidades de emprego. Marco mencionou que ele é formado em filosofia. O peito de Clara apertou. Ele é, mas depois de tudo. Formados em filosofia são excelentes analistas de logística. São treinados para pensar sistematicamente, identificar padrões.
resolver problemas complexos. O tom de Giovanni era casual, mas Clara percebeu a oferta por trás dele. Há uma vaga no meu departamento de conformidade. É um cargo inicial, mas tem potencial de crescimento. Se ele estiver interessado, está a oferecer um emprego ao meu irmão depois do que ele fez. Estou a oferecer-lhe uma oportunidade de reconstruir a sua vida. O que ele fez foi estúpido, não malicioso. As pessoas merecem oportunidades para provar que aprenderam com os seus erros. Giovanni virou-se completamente para ela. Além disso, se eu julgasse todos pelas suas piores decisões, teria de despedir-me a mim mesmo. O momento estendeu-se entre eles, com tudo o que não tinha sido dito nas últimas semanas. As discussões, a proximidade forçada, a lenta constatação de que nenhum deles era exatamente quem o outro pensava que era. Clara quebrou o silêncio primeiro. Obrigada pelo Luca, pela oferta de emprego, por tudo. Já me agradeceste várias vezes. Eu sei, mas nunca fui sincera antes. Eu estava com muita raiva, muito confusa sobre o que estavas a fazer e por quê. Ela se aproximou, sua voz mais suave. Agora eu entendo. Não estavas apenas a ajudar-me ou a destruir a Bianchi. Estavas a proteger algo que construíste. Algo que importa. A expressão de Giovanni era indecifrável. Não romantize isso, Clara. Não sou um herói. Sou um empresário que eliminou uma ameaça aos meus interesses. É um empresário que incriminou uma mochila. Ela tinha reparado nela naquela manhã. A mochila preta que ela carregou pelo armazém naquela primeira noite, agora exposta numa vitrine de vidro na parede perto da secretária de Giovanni. Sem explicação, sem desculpas, apenas a bolsa preservada como uma peça de museu. Giovanni seguiu o olhar dela e, pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia quase envergonhado. É uma lembrança, disse ele baixinho. De quê? De que dívidas nem sempre podem ser pagas em dinheiro. Ele se moveu para ficar ao lado da vitrine, seu reflexo aparecendo no vidro. Tu carregaste aquela bolsa como se ela pesasse o mundo. Estavas disposto a destruir-te por causa dos erros de outra pessoa. Esse tipo de lealdade é raro, às vezes perigoso, mas raro. Clara ficou ao lado dele, estudando os seus reflexos no vidro. O elegante empresário e a empregada, separados pela riqueza, pelo poder e por centenas de outras coisas, mas ligados por algo que nenhum dos dois conseguia definir. Passei a vida inteira a pensar que as pessoas poderosas eram insensíveis, admitiu ela. Que o dinheiro tornava as pessoas frias, que o sucesso exigia crueldade. Muitas vezes é assim, mas provaste que eu estava errado. És cruel quando precisas de ser. Sim, mas também és capaz de uma bondade extraordinária. Só que a escondes atrás de estratégias e lógica empresarial, porque admitir que te importas te tornaria vulnerável. Giovanni ficou em silêncio por um longo momento. Então, inesperadamente, sorriu. Sorriu genuinamente. Não o sorriso frio das empresas, mas algo real e ligeiramente triste. Vês demais, Clara Reis. Alguém tem de ver. És péssima em ver-te claramente. Eles ficaram ali em um silêncio confortável enquanto a luz do amanhecer enchia o escritório. A mochila pendurada entre eles, um símbolo de luta e sacrifício, de dívidas pagas e perdoadas, de duas pessoas que desafiaram as suposições uma da outra e emergiram transformadas. Devo deixar-te voltar ao trabalho, disse Clara finalmente, e tu deves dormir pelo menos 4 horas. 3 horas, então. Quando ela se virou para sair, a voz de Giovanni a deteve. Clara, estou feliz por teres voltado. Ela olhou por cima do ombro e viu algo vulnerável na expressão dele. Algo honesto. Eu também, senhor Russo. Giovanni. Pode chamar-me Giovanni. Clara sorriu. Talvez um dia, mas ainda não. Ela deixou-o parado ao lado da mochila emoldurada, observando-o a partir com uma expressão que sugeria. Talvez, apenas talvez. Giovanni Russo também tinha aprendido algo, que algumas dívidas não podiam ser medidas em dinheiro, e algumas conexões não podiam ser explicadas pela lógica. Elas simplesmente existiam, complicadas, inesperadas e surpreendentemente fortes, como um post-it sobre tempestades, como uma empregada que ensinou um magnata sobre sacrifício, como gratidão envolta em respeito mútuo. 6 meses após a audiência do consórcio, Clara estava na sala de estar da cobertura de Giovanni, assistindo ao noticiário da noite enquanto dobrava as camisas lavadas dele.
A rotina tinha se tornado familiar novamente, até mesmo confortável. Mas tudo parecia diferente agora. Ela não era mais a mulher desesperada que mancava pelo portão do armazém. Luca não estava mais escondido num prédio abandonado, sangrando e ferido. Giovanni não era mais apenas o empresário frio que ela antes temia. Todos eles tinham se tornado outra coisa, algo melhor. A voz do âncora do noticiário interrompeu os seus pensamentos. Numa jogada surpreendente, a Russo Shipping anunciou uma iniciativa abrangente de cuidados de saúde para todos os trabalhadores portuários nas suas operações no Nordeste. O programa fornecerá cobertura médica completa, incluindo cuidados de emergência, fisioterapia e serviços de saúde mental, sem custos para os funcionários ou suas famílias. As mãos de Clara pararam na camisa que estava a dobrar. O ecrã mostrava imagens do porto. Os trabalhadores reuniram-se numa assembleia municipal, parecendo surpreendidos e gratos enquanto o diretor de RH de Giovanni explicava os benefícios. Um homem mais velho enxugou as lágrimas dos olhos. Uma mulher mais jovem segurava a barriga de grávida, com alívio visível no rosto. Analistas do setor estimam que o programa custará à Russo Shipping aproximadamente os 12 milhões de dólares por ano, continuou a âncora. Quando questionado sobre a iniciativa, o CEO Giovanni Russo se recusou a comentar, afirmando apenas que trabalhadores saudáveis constroem empresas mais fortes. A medida gerou discussões sobre responsabilidade corporativa em todo o setor de transporte marítimo, com várias empresas concorrentes anunciando planos para revisar suas próprias políticas de saúde. Clara ouviu passos atrás de si. Não precisou de se virar para saber que era Giovanni. Ela conhecia o som dos seus passos, a maneira particular como ele se movia pelo espaço com confiança silenciosa. Fizeste isto por minha causa, disse ela suavemente, ainda a olhar para o ecrã. Por causa do Luca, Giovanni apareceu ao lado dela, com as mãos nos bolsos, a expressão indecifrável enquanto observava a sua própria iniciativa de relações públicas a ser transmitida na televisão. Fiz isso porque faz sentido do ponto de vista comercial. Funcionários saudáveis são mais produtivos. Menos acidentes de trabalho significam prêmios de seguro mais baixos. É economia simples, são 12 milhões de dólares por ano. É um investimento em infraestrutura. Mas a sua voz não tinha a certeza habitual. E quando Clara finalmente olhou para ele, viu algo honesto nos seus olhos. E sim, porque vi-te destruir-te a tentar pagar contas médicas que nunca deveriam ter existido. Porque vi como pessoas desesperadas podem ser facilmente exploradas por sistemas que não se importam com elas. Porque alguém precisava de fazer algo, e eu tinha os recursos para realmente fazer a diferença. Clara virou-se para encará-lo completamente. Estás a mudar as coisas, coisas reais, não apenas a ganhar batalhas corporativas ou a eliminar ameaças. Estás realmente a ajudar as pessoas. Não me transformes em algo que eu não sou. Isto ainda é capitalismo, Clara. Eu não sou um santo. Não, ela concordou. És apenas um homem que aprendeu que a lealdade funciona nos dois sentidos. Que proteger os teus trabalhadores é proteger o teu império. Que, às vezes, o menor cochear. Ela apontou para a sua perna, agora totalmente curada, pode fazer a maior cidade tropeçar e em seguida ficar mais alta. A expressão de Giovanni mudou. Surpresa, reconhecimento, algo quase como orgulho. Tens ouvido os meus discursos. Alguém tem de garantir que não te esqueces das tuas próprias lições. Ficaram juntos num silêncio confortável, a ver as notícias passarem para outras histórias. Fora das janelas da penthouse, a cidade estendia-se infinitamente. Milhões de vidas a cruzarem-se, a lutarem, a sobreviverem, a prosperarem. Vou-me embora, disse Clara baixinho. Sentiu Giovanni ficar tenso ao seu lado. Deixar o emprego, deixar Nova York. Luca foi aceite num programa de pós-graduação em Boston. Filosofia de todas as coisas. Ele quer um novo começo em algum lugar sem memórias de armazéns, dívidas e experiências de quase morte. Ela sorriu levemente. Vou com ele. Ele precisa da família por perto enquanto termina a sua recuperação. E o teu emprego aqui? Maria pode cuidar da limpeza. Tu não precisas realmente de uma empregada doméstica. És a pessoa mais organizada que já conheci. Clara finalmente olhou nos olhos dele. Mas queria agradecer-te. De verdade, obrigada. Não apenas com palavras, mas com compreensão. Salvaste a vida do meu irmão. Salvaste a minha vida.
mesmo que eu não percebesse que precisava ser salva. Mudaste toda a abordagem da indústria naval em relação ao bem-estar dos trabalhadores, porque viste algo errado e decidiste consertar. Giovanni ficou em silêncio por um longo momento. Então ele se inclinou sobre a secretária e tirou um objeto familiar, um dos post-its dela. Tempestades às 15 horas. Traga o Lexus. Você vem deixando isso há 8 meses, disse ele. Atualizações meteorológicas, lembretes de reuniões, pequenas observações. Você se importava com detalhes que não importavam para o seu trabalho, mas importavam para o dia de alguém. Isso é apenas ser atencioso. Isso é ser raro, ele colocou o post-it cuidadosamente sobre a secretária. A iniciativa de saúde não faz de mim uma boa pessoa, Clara. Mas talvez me torne um pouco menos má. E aprendi isso contigo, ao ver alguém dar tudo por outra pessoa, mesmo quando era irracional, autodestrutivo e completamente teimosamente nobre. Clara sentiu lágrimas a arderem-lhe nos olhos. Vais fazer-me chorar no meu último dia. Muito pouco profissional, senhor Russo. Giovanni, corrigiu ele gentilmente. Depois de tudo, acho que você ganhou o privilégio de me chamar pelo primeiro nome. Talvez. Ela sorriu através das lágrimas. Mas acho que gosto do senhor Russo. Ele me lembra quem eu pensava que você era e como eu estava errada. 1 hora depois, Clara caminhava pela estrada do porto ao pôr do sol, com uma única mala na mão. Seus passos eram firmes, confiantes, completamente livres da claudicação que havia dado início a tudo. A luz do entardecer pintou o Hudson de dourado e laranja. E algures atrás dela, navios de carga estavam a ser carregados por trabalhadores que agora tinham cobertura de saúde, licença médica remunerada e uma rede de segurança que nunca tiveram antes. Ela não olhou para trás, para o armazém onde Giovanni estava na varanda do seu escritório a vê-la partir. Mas se tivesse olhado, teria visto-o a sorrir discretamente, com algo que parecia quase satisfação. Clara Reis entrou na sua vida carregando uma mala cheia de dívidas impossíveis. Ela partiu tendo mudado tudo. E Giovanni Russo, o frio homem de negócios que construíra um império com base na lógica e na estratégia, compreendeu algo que nunca tinha entendido antes. Às vezes, os investimentos mais valiosos não podiam ser medidos em margens de lucro ou preços de ações. Às vezes, eram medidos no passo firme e confiante de uma mulher caminhando em direção ao seu futuro, finalmente livre. Às vezes, eram medidos nas reformas silenciosas que mudaram milhares de vidas. Às vezes, eram medidos em notas adesivas sobre tempestades e o respeito mútuo entre duas pessoas que se desafiavam a se tornarem melhores. O sol se punha sobre o porto e Giovanni finalmente se virou, voltando para o seu escritório, onde uma mochila emoldurada estava pendurada na parede, uma lembrança permanente de que os menores momentos podem desencadear as maiores mudanças, e que as dívidas de gratidão, ao contrário das financeiras, nunca podem ser verdadeiramente pagas, apenas honradas, apenas lembradas, apenas levadas adiante para o que quer que venha a seguir.